Glória a Jesus. A paz do Senhor, meninas. A paz do Senhor, leoas. Não é amém não, gente. Gente, que alegria estar com vocês aqui. Eu sei que vocês já estão incendiadas, né? Glória a Jesus. Mas o Senhor tem mais para nós. Então, nos assentemos à mesa do Mestre, a fim de que Ele nos ensine. Então, as Martas, por favor, Martas, se assentem. Escolham a melhor parte. Só Ele tem palavras de vida eterna. E esse é o tempo de nós nos assentarmos aos pés do Senhor. É tão interessante que até numa conferência como essa, onde você despendeu inscrição, tempo, deslocamento, o diabo vai tentar roubar a sua bênção. Passa despercebido. A gente tem que estar atentas àquilo que o Senhor quer nos ensinar. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, nós temos aí uma leitura extensa, mas nunca é demais a palavra de Deus. É melhor a palavra de Deus do que a minha. 1 Samuel 1, a partir do verso 1, diz assim: havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Sufi, de Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor, e Ana estava muito angustiada, e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Larga esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava mais triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram uma viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar.
e que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou de seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana lhe disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu a meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada porque o Senhor nos ensina. Que o teu Espírito Santo encontre em nossos corações e mentes uma terra fértil. E que nós não sejamos apenas ouvintes, Senhor, mas nos tornemos praticantes da tua palavra. Ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. A gente já conhece essa história. O choro de Ana pela sua esterilidade, as afrontas de Penina, sua rival, a esposa de seu marido. E essa história, ela é muito tocante. E ela apresenta para a gente uma mulher ferida, triste, profundamente angustiada. A dor nos paralisa. A dor não permite que a gente desfrute e viva tudo que o Senhor tem para a gente viver. O medo também faz isso conosco. A dor e o medo nos neutralizam. Por isso que Satanás se empenha em te manter ferida. Helena, mas a gente está viva. E a gente estando viva, a gente sempre se machuca. Fato. Mas agora nós temos livre acesso ao Pai. E nós não precisamos de carregar fardos que Ele já tirou das nossas costas. Mas quantas de nós estamos há anos dentro da igreja, frequentamos os congressos, recebemos porções, como Eucana dava porções especiais a Ana. Quantas vezes o Senhor nos deu porções especiais? Mas aí chega a segunda-feira. Chega a segunda-feira, a rotina, e quando você percebe, o problema está lá. A dor está lá. A gente canta, a gente ergue as mãos, mas muitas mulheres, que podiam sair daqui livres, de fato, como foi ministrado aqui, chega lá na porta, pega o fardo de novo e põe nas costas. O Senhor já levou, mas a gente vai lá, busca o fardo e põe o fardo. A gente tem muito que aprender com Ana. E a Ana estava ferida, e ela não estava ferida no corpo, ela estava ferida na alma. Helena, mas ela era estéril. Ok, ela era estéril. Tinha alguma coisa acontecendo no corpo dela. Mas o que estava sangrando em Ana era a alma. E o Senhor fez uma jornada aí com Ana. Ana era estéril. Naquele tempo, a infertilidade era vista como uma vergonha pública, gente. Uma mulher que não gerava filhos, ela era duramente criticada e discriminada. É como se ela fosse amaldiçoada. Tanto que o texto fala para a gente, e Deus lhe cerrou a madre, ou Deus não lhe dava filhos. Então, vocês imaginam o peso dessa palavra? Para piorar, ela era constantemente humilhada pela sua rival, a outra esposa, que tinha filhos. Então ela tinha que lidar com a humilhação da infertilidade, com carregar o rótulo de amaldiçoada, e ainda ser sucessivamente humilhada por uma rival. Por que será que Penina fazia isso? A Bíblia não fala. Por que ela era assim? Tão má.
Já não bastava ela ver a esposa do seu marido sem dar filhos, e ela tinha filhos. Era para ela glorificar a Deus e para ajudar, dar suporte à outra esposa, mas não era assim a relação delas. E ela provocava excessivamente para irritar, para entristecer. E é tão interessante quando a gente está explorando uma palavra como essa, imediatamente você se coloca no lugar de Ana. Deixa eu ver em que área da minha vida que eu estou estéril. Deixa eu ver quem é que está me humilhando, quem é que está me provocando. Mas talvez você seja Penina, minha linda. A gente tem uma tendência natural de se colocar no lugar da vítima, mas às vezes nós somos os opressores. Pensa nisso. Ana tinha feridas emocionais, rejeição, vergonha e um sentimento latente de inferioridade. Ela também tinha uma solidão espiritual. Embora ela fosse amada por Eucana, seu marido, ela carregava um vazio. Isso deixava Eucana até chateado. Mulher, não é possível, será que o meu amor não é suficiente? Ele devia amar e demonstrar muito esse amor. Mas quando nós temos uma visão de nós mesmas, de inferioridade, quando nós nos sentimos rejeitadas, como por qualquer motivo nos sentimos humilhadas, ou sentimos vergonha de algum capítulo da nossa história, ou da nossa origem, não adianta as pessoas dizerem, Deus tem um plano na sua vida, Deus quer te levantar, Deus pode te curar, sua história pode mudar, nós não acreditamos. A gente fala amém, 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 mas continua abraçadinha com a ferida, com um saco de lixo, que Deus precisa tirar da sua vida. E aí essa aflição de alma, esse vazio no espírito, esse sentimento de vergonha, de maldição, de inferioridade, leva a Ana à oração. Às vezes, nós vamos atravessar lutas. O Senhor não prometeu que nós não as teríamos. Muito pelo contrário, Jesus falou, no mundo tereis, mas tende. Ele venceu, e Ele venceu na nossa roupagem humana. Ele venceu como Deus e Ele venceu como homem, carne e osso. Isso nos dá uma nova perspectiva. Nós também podemos caminhar em vitória, ainda que as circunstâncias ao nosso redor digam ao contrário. Quando você olha para um Jesus crucificado, você fala, perdeu. Mas foi ali. Foi porque Ele se esvaziou, citando novamente Filipenses 2. Foi porque Ele voluntariamente se humilhou e morreu a morte de cruz. Foi por isso que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Parecia diante dos olhos das pessoas que Ele estava perdendo, mas na verdade, Jesus estava vencendo e despojando todo principado e potestade e tomando das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. Mas pela perspectiva humana, perdeu. Pela perspectiva daqueles discípulos, vocês já imaginaram o sábado dos discípulos, gente? A gente só pensa na sexta, na angústia da sexta, na tristeza da sexta e na vitória do domingo. Mas a gente esquece que tem o sábado. O sábado da dúvida. O sábado do medo. Vocês já imaginaram? Estavam trancados em casa, quando Maria veio dar a notícia, trancados, estavam com medo de seus próximos, confuso, mas peraí, Ele é o Messias, Ele é o Messias. Eu fico imaginando Pedro, meu Deus, a culpa de Pedro, se sentindo miserável porque negou Jesus, a dor do grupo, porque um deles traiu. Gente, a gente esquece que Judas traiu Jesus, sim. Mas ele andou com os discípulos, ele foi um dos discípulos de Jesus. Toda a trajetória ele estava junto. Então ele era parte do grupo.
Eles faziam tudo juntos, caminhavam juntos, comiam juntos, dormiam, tudo que eles faziam era junto. Então eu acredito que em um certo grau eles também estavam confusos. O que deu na cabeça de Judas? Ele estava com a gente. Ele viu que o Senhor fez, mas peraí, o Senhor fez, mas por que ele morreu? Gente, naquele momento eles não se lembravam daquilo que Jesus tinha falado, porque senão eles estavam livres, leves e soltos, crendo na ressurreição, contando os minutos. Mas a dor e o medo faz isso com a gente, faz a gente se esquecer daquilo que Deus já prometeu. Faz a gente se esquecer que o Senhor nos ensinou, nos advertiu. A gente está vendo aí um mundo de cabeça para baixo, certo é errado, o errado é certo, e a coisa só está piorando. E aí os crentes tudo desesperado. Gente, primeira coisa, ok, os tempos são escatológicos, proféticos. Tem muita coisa acontecendo, não é só no Brasil não, no mundo todo. A gente vê as profecias se cumprindo. É um mundo em dores de parto. Mas também essas dores de parto revelam o lugar da igreja. É tempo de arrependimento, meus irmãos. É tempo de quebrantamento aos pés do Senhor. Não é tempo de tentarmos resolver as coisas politicamente. Coisas espirituais se resolvem espiritualmente. E a promessa é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Em outras palavras, a culpa é da igreja. O Senhor sabe por que Ele diz não às nossas orações. Talvez porque Ele precisa nos corrigir. Os dias são difíceis, sim. Mas nós temos uma esperança. Pode estar tudo ruindo ao nosso redor, mas Ele falou. Como Jesus disse aos discípulos que ia ressuscitar, o Senhor falou que vai voltar. E aí a gente abre Apocalipse e vê tudo que está prometido para a gente, mas ainda tem um tanto de crente correndo de um lado para o outro, desesperado. Como é que a gente pode fugir do Apocalipse? Tem a galera pré-tribulacionista que fala: nós não vamos passar pela grande tribulação, nós vamos ser arrebatados secretamente. Deixa eu contar para vocês, gente. O arrebatamento secreto da igreja é uma teoria recente na história. Nasceu ali pelo século XVIII. A igreja primitiva não falava de arrebatamento secreto. Quando a gente lê Apocalipse, quem são esses de vestiduras brancas? São os que chegaram da grande tribulação. Quando a gente lê Tessalonicenses, o que o apóstolo Paulo está falando é que o Senhor Jesus vai se manifestar nos ares. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e todo olho verá. Eu não sei qual que é a sua teoria. Eu falo que eu sou pós-tribulacionista, torcendo para estar errada. Como eu gostaria de estar errado, mas cá entre nós, gente. Historicamente, quando a gente olha para a palavra de Deus, o Senhor não poupou os seus discípulos. O Senhor não poupou o seu próprio filho. Por que Ele ia poupar justamente a gente? Essa geraçãozinha mimizenta. No sofrimento, a purificação. Enquanto o povo era julgado para ser comida de leão, a igreja crescia e se fortalecia. E a gente pede: aviva no Senhor, aviva no Senhor, aviva no Senhor. E você pensa que avivamento é movimento? Muitas vezes o avivamento vem pela linha da perseguição e da morte e prisão de santos. Aí limpa o muro. Os covardes se vão e quem é de Deus se afia. E fala: vou morrer por ele. Como aconteceu com os discípulos. Por que a gente acha que a gente vai ser poupado? Então, deixa eu te contar, você pode ser pré-tribulacionista, tá? Não estou aqui para desfazer a sua fé, não. Mas deixa eu te falar, conselho, se prepara para ser pós-tribulacionista. Se fortalece aí.
Se fortalece, garra com ele. Não adianta, sabe? Vamos fazer um bunker. Você acha que vai ter bunker que vai proteger o homem da ira do cordeiro? Agora, sabe de que nós somos salvos, gente? Sabe de que nós somos salvos? Além do nosso estado de queda e separação de Deus, nós fomos salvos da ira de Deus. Quando nós merecíamos a ira de Deus, Jesus veio e falou assim: não, Pai, que a sua ira caia sobre mim. Ele pagou o preço completamente. Então a ira de Deus não está sobre nós se você está caminhando em Cristo, e Cristo está sendo forjado em você. Se você viver, é Cristo. Se você morrer, é Cristo. Helena, eu estou juntando comida. Tudo bem, isso faz mal não. As coisas estão ficando caras. Me estoca mesmo. Mas o Senhor é fiel para alimentar com corvo. Ele cuida dos seus. Agora, tem uma condição. Ele cuida daqueles que estão aliançados com Ele. Porque o Senhor tem uma aliança comigo e com você. Agora, a gente tem uma aliança com Ele? Ana estava assim, no sábado dela, angustiada. Por que o Senhor me reprova? Por que o Senhor não me dá filhos? Por que o Senhor permite Penina encher na minha paciência? Isso lembra a gente dos discípulos no sábado. Por que o Senhor morreu? Por que Judas traiu? Por que Pedro negou? Esses últimos 3 anos foi tudo ilusão? Foi um surto coletivo? Não, mas a gente viu ele ressuscitando, a gente viu ele curando, a gente viu ele acalmando o mar. Não, não era surto, era verdade, mas peraí, ele morreu. As peças não estavam encaixando. E às vezes a gente está assim na vida, as peças não estão encaixando. Para Ana, as peças não estavam encaixando. Eu sou casada, eu sirvo ao Senhor, eu subo todo ano para adorar e sacrificar ao Senhor. Eu sou filha do Senhor, eu sou serva do Senhor, mas eu não tenho filhos, eu sou uma amaldiçoada. E às vezes você tem aí suas dores, e secretamente você culpa o Senhor. Por que o Senhor permitiu? E a gente, num tempo que a gente está vivendo de tanta comparação, a gente logo vê a bondade de Deus na vida da outra, mas a gente se esquece da bondade de Deus na nossa vida. Ele pode não ter te dado aquilo que você pediu, dá graças a Deus até por isso. Eu pedi para Deus cada encrenca, que hoje quando eu olho para trás, obrigado por não ter me dado, Jesus, grande livramento o Senhor me deu. E a gente tem que confiar no amor de Deus até quando Ele fala não. Porque importa que a vontade dEle seja feita e não a nossa. A vontade dEle é melhor do que a nossa. Ele vê o que a gente não vê, Ele sabe o que a gente não sabe, Ele conhece o que nós não conhecemos, Ele está lá no futuro, que nós ainda não chegamos. E Ele já provou o amor dEle. Você ter dúvidas é humano, mas se você deixar que isso te paralise e te destrua, é demoníaco. Você permitir que Satanás continue ditando as regras da sua vida através da sua dor, é demoníaco, e esse ciclo tem que ser quebrado na sua vida em nome de Jesus. As garras, os tentáculos de Satanás têm que ser cortados da sua vida em nome de Jesus. Mas qual que é o caminho para isso? A aproximação. Ana foi orar. Ela não foi se queixar. Ela não foi, o texto não descreve que a Ana chegou. Eucana, você dá um jeito na Penina, que ela está me enchendo a paciência. Você tira essa mulherzinha da minha reta. Não fala que ela descontou nos meninos de Penina. Vem aqui, menino capetado. As pestes desses meninos. Menino feio. Porque muitas vezes, gente, a gente quer
resolver as nossas dores, as nossas paralisias emocionais, culpando terceiros, brigando com todo mundo, xingando todo mundo. A gente está ferido e a gente sangra em cima de todo mundo. Ninguém pode chegar perto, vai ser uma leoa feroz, ferida, mas destituída do seu verdadeiro poder e beleza. Só resta a agressividade. E ela vai para a oração. Ela não fingiu força. Ela não tentou resolver com seus próprios recursos. Ela não exigiu que Eucana fizesse alguma coisa. Ela levou a sua dor ao único lugar onde a sua alma podia ser curada. A presença de Deus. O capítulo 1, verso 10 diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Essa outra tradução diz: orou ao Senhor e chorou abundantemente. Eu aprendi com Edmeia Williams: cuidado em cima do que você chora. Porque o que você chora em cima, rega e brota. Então está chorando? Começa a chorar, adorando, chorar, clamando o livramento de Deus, ao invés de chorar, falando: não aguento mais, pega ele, frita ele, faz purê, mata ele, Jesus, salve e promove. Cuidado com o que você fala quando você está chorando, porque você está regando uma semente. E eu abracei essa palavra da Edmeia, esse ensino da Edmeia. E de fato, quando eu estou chorando lá, angustiada, eu não vou dar vazão para a minha angústia. Eu vou dar: Senhor, contudo, eu me alegrarei no Senhor, ainda que a figueira não floresça. Eu me alegrarei no Senhor, o Senhor é a minha força, e faz os meus pés como os da corça. E é isso que vai nascer, em nome de Jesus. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, só Ele tem conforto para a nossa alma. Mas a gente vai buscar em tantas outras coisas. A Ana não faz que é forte, faz de conta que é forte, ela não faz uma oração rebuscada. Ela desabou, ela desabafou, ela chorou e ela fez um voto ao Senhor. E o voto que ela fez é sério. Mas aqui a gente aprende mais outra coisa. Que a cura de Ana já começou na oração. Porque ela desejava tanto, desejava tanto, desejava tanto, desejava tanto. E aquilo que ela mais desejava, o que ela fez? O que você precisa de entregar para o Senhor, minha linda? Quem tem ocupado, o que tem ocupado lugar no seu coração que não o Senhor? A gente desce a lenha na idolatria a imagens, mas o povo idólatra é o povo evangélico. E a gente adora coisas muito menos santificadas, gente. A gente adora posição, cargo na igreja, carro, bolsa de marca, ídolo pop, gospel. A gente adora as nossas conquistas, a gente adora os nossos diplomas. A gente adora, a gente trata o ministério às vezes como se fosse plano de carreira. Não sou pastora, sou apóstola. Sou subdivindade. Enquanto o nosso mestre se esvaziou de toda majestade, vestiu-se da nossa humanidade e se humilhou até a morte, morte de cruz, a gente quer ser grande na terra igual Lúcifer. Com quem que a gente está parecendo, meninas? Com o leão da tribo de Judá ou com o leão que ruge ao nosso redor, buscando a quem possa tragar? Ela leva diante de Deus, ela abre o seu coração, ela tira as máscaras e ela entrega. Ela entrega o que ela mais queria. Me dá, Senhor, porque eu já vou te devolver. Me dá a alegria de ser mãe.
Mas esse filho não é para mim, esse filho é para a glória do Senhor. Esse filho é para ser consagrado ao Senhor. Eu vou amamentar ele, eu vou cuidar dele. Você já imaginou, gente? Samuel devia ter ali, talvez 4 anos, 5 anos. Você já está pegada. É seu filho. E ela cumpriu o voto dela. Ela foi lá e entregou Samuel ao Senhor. Para sempre. E como Israel foi abençoado através de Samuel. O que nós precisamos de entregar para que a nossa cura seja completa? Às vezes você não está curada porque está apegada. E nem numa coisa boa. Ana estava apegada ao sonho de ser mãe, mas às vezes você está apegada à raiva, ao ressentimento, à ira, à traição que aconteceu lá atrás, ao abandono. Quantas mulheres carregam o cadáver do pai e da mãe, assim, mesmo que eles estejam vivos? Ah, porque a minha mãe isso, meu pai aquilo. Você sabia que se não fosse o seu pai e a sua mãe, não era você? Se a sua mãe tivesse casado com outro homem, o resultado desse encontro não seria você. Seria outra pessoa. Você não é um acaso. Helena, você não sabe o que minha mãe apronta, é doente, é psicopata. Perdoa, entrega ela nas mãos de Deus, mas para de arrastar e culpar a sua mãe. Para de arrastar e culpar o seu pai. Para de arrastar e culpar seu ex-marido. Para! Vira essa página. Perdoa e prossiga, porque isso está te embaraçando. Isso está impedindo de você fluir naquilo que você tem que fluir. E você fica arrastando. Às vezes as pessoas estão vivendo a vida delas e nem sabem que te feriram. E você está lá, ó vida, ó céus, ó azar. Chora as pitangas para todo mundo, mas não deixa no altar de Deus. Ana deixou no altar. E é lindo que a cura foi instantânea. O verso 18: assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. No lugar da oração, no lugar da presença, ali aos pés do Senhor, onde ela deixou no altar o que era mais desejado por ela. Ela não estava grávida ainda. Deus não tinha falado com ela que ia dar ela o filho. Eli olhou para ela e falou assim, então tá bom, que ele atenda o seu pedido. Mas ela levantou dali com uma disposição diferente. De quem deixou todas as cargas aos pés de quem pode resolver. Imediatamente, gente, ela já levantou diferente. O texto narra para a gente uma mulher profundamente angustiada, profundamente triste, paralisada. E ela levanta, depois de deixar aos pés do Senhor. E ainda, para completar, ela ainda é mal interpretada. Sempre vai aparecer um Eli que vai te interpretar errado. Para de beber. Não precisa disso tudo. Sai desse quarto, você fica aí se lamentando diante de Deus. Sai desse vitimismo. Para que você está lendo tanto a Bíblia? Vai ficar doida. O que você está fazendo no quarto esse tempo todo? Você vai entrar em depressão, hein? Os Eli estão aí. Você está querendo buscar Deus, buscando cura de Deus, e tem sempre uma boca do capeta para falar, faça isso não, mexe com isso não. Isso é perda de tempo. Gente, tempo na presença de Deus nunca é perda de tempo. Nunca é perda de tempo. É o lugar da nossa restauração, é o lugar da nossa cura, é o lugar do nosso alívio, é o lugar de onde a gente chora, fala, desabafa, levanta e prossegue. Mesmo que a dor ainda esteja aí, mesmo que a sua oração ainda não tenha sido respondida, o Senhor é digno de ser adorado,
Deus não me deve nada, Ele já me deu tudo. Ele me deu o seu melhor, Ele me deu o único filho dEle, para me reconectar com Ele, para me reconciliar com Ele, para me livrar da ira dEle. Deus não me deve nada. Mas a gente corre para tudo e para todos, menos para a presença. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ana entregou completamente. Entregou. A gente canta, né? Tudo entregarei, tudo entregarei, só por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Depois você vai lá e pega de volta. Entrega, minha linda, entrega, solta. Deixa que Ele sabe desembolar essa linha melhor do que você. Para de dar sugestão para Deus. Gente, a gente é especialista de dar sugestão para Deus. Ô Senhor, você podia mandar um profeta lá no meu filho, hein? Você podia pegar ele de jeito, hein, Senhor? A gente fica dando sugestão para Deus. Ô Senhor, ele podia ter uma experiência com o demônio, lá na balada. Deixa, Senhor, libera para o demônio aparecer para ele, que ele vai voltar correndo. Ô, gente, a nossa oração é: Senhor, que os nossos filhos te conheçam. Revela-te a eles, Espírito Santo, revela Jesus para os nossos filhos. Tem misericórdia da próxima geração. Tira o engano da mente deles. Agora, como Deus vai fazer isso? É com Ele. A gente ora, a gente clama, a gente pede e solta. Confia. Mas nós mulheres especialmente, nós temos uma mania de controle. Só Jesus na causa. Jezabel também. A gente aprende com a Jeza, né? O que não fazer. Jezabel era cheia de iniciativa. Jezabel ia realizar, ela é realizadora. Planejava uma coisa, ia lá e fazia. Está chorando por quê, homem? Ah, eu queria. Vou lá, manda matar, está aqui seu presente, meu bem. Realizadora, cheia de iniciativa. O capeta em forma de mulher. E às vezes a gente é filha de Deus, nascida de novo. Mas a gente está sendo mais moldada no modelo de Jezabel do que no modelo de Ana, de Jael, de Débora, de Esther. Tantas mulheres para a gente se inspirar na Bíblia, e a sua inspiração é a atriz de Hollywood, é a coaching famosa. Vamos aprender com a Ana. Ela se voltou para o Senhor. Ela deixou aos pés dele o que ela não poderia solucionar. Ela acreditou que ele era capaz de sarar o seu coração. E quando ela soltou, ela descansou. E quando a gente descansa e solta, aí o Senhor pode fazer o que Ele quiser. Inclusive, continuar falando não. Mas isso não vai te amargurar mais. Se Deus está falando não, Ele sabe o que Ele está fazendo. Confiança. Sem fé é impossível agradar o Senhor. E a gente vive orando: Senhor, eu quero fazer a sua vontade, eu quero fazer a sua vontade, eu quero fazer a sua vontade. Creia, confie, entregue, descanse. E o lindo disso tudo é que Ana tem o filho. Deus responde à oração. Deus inclina os ouvidos ao clamor de Ana.
Deus tira Ana daquela posição de humilhação, de se sentir amaldiçoada. E aí a gente, no capítulo 2 de Samuel, se você virar a página, ela ora, o cântico de Ana: meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu, agora dou risada de meus inimigos, sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Deixe de ser tão orgulhosos e soberbos, não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe, Ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta, levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado, coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu Ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder a seu rei, concede força a seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, e o menino servia ao Senhor, ajudando o sacerdote Eli. Ela canta e cumpre o seu voto. Ela deixa o filho servindo, e ela louva ao Senhor. Será que nós temos louvado ao Senhor, meninas? A gente cantar com empolgação quando nós estamos sendo ministradas por uma mulher de Deus é maravilhoso. Mas lá dentro da sua casa você louva o Senhor? Você canta para Ele quando ninguém está te ouvindo? Você diz para Ele palavras de amor, sozinha, só você e Ele? O louvor é uma expressão de uma alma restaurada. A primeira coisa que vai embora quando a nossa alma está doente é o louvor. A murmuração toma o lugar do louvor. E a gente começa a questionar a Deus, a duvidar de Deus, a praguejar contra Deus, a praguejar contra o sistema desse mundo, a praguejar contra o nosso país, a praguejar contra a cidade. Ao invés de nós abençoarmos, nós nos tornamos amaldiçoadoras. Uma alma curada louva com liberdade. Ana não é mais a mulher humilhada, amarga, mas uma mulher cheia de fé, alegria e propósito. Deus se importa com as nossas dores. Com as nossas dores físicas, mas também com as nossas dores emocionais. A cura da nossa alma acontece no lugar da oração sincera. O terapeuta pode ser muito bom, pode te ajudar muito. O psiquiatra, o remedinho também pode ser um suporte, não estou demonizando isso de maneira nenhuma. O conselho de uma pessoa preparada pelo Senhor, ungida pelo Senhor, é uma grande bênção, é remédio, mas a cura está no seu relacionamento com Deus. Não tem relacionamento sem oração. Porque a oração é conversa. A oração é a parte que você fala. A leitura da Bíblia é a parte que Deus fala. Tem gente que não abre a Bíblia, mas está atrás dos profetas. Minha linda, não precisa de caçar os profetas. Quando Deus quer te falar através da profecia, Ele sabe o seu endereço. Para de fazer dos profetas de Deus pais de santo, gente. Em nome de Jesus. A cura da alma acontece no lugar da oração sincera. Eu sei do que eu estou falando.
Eu já cantava no Diante do Trono, eu já estava na igreja há vários anos, eu já tinha servido ao Senhor de todas as outras maneiras, fazendo evangelismo, pregando em cemitério em dia de finados, fazendo culto na praça, cuidando de criança, cantamos no coral, fazendo teatro. Quando Deus me mostrou que era só casca, era só religião, não tinha conversa, tinha muito trabalho. Mas o Senhor não veio fazer recrutamento de funcionários. Ele veio nos tornar filhas de Deus. E filha tem intimidade. Filha entra na sala do pai a hora que ela quer. Filha fala com o pai a hora que ela quer. Filha dá um beijo no pai a hora que ela quer. Filha goza da proteção do pai e também da correção do pai. Porque a gente não está largada aí não, a gente tem dono. Às vezes a gente quer a filiação só para a parte boa, né? Eu quero colinho de papai, mas quando o papai vem com a correção, a gente aparta de mim, Senhor. A paternidade completa é completa. Ele corrige o filho a quem ele ama. Então ore. Se encontre com o Senhor, fala com seu pai. Fala com seu pai. E escuta o que ele tem a dizer através da palavra. Abra a profecia viva, a palavra de Deus. Não é para ficar aberta só no Salmo 91, igual um amuleto na sua mesa, não. A paz de Deus pode chegar antes do milagre. Foi o que aconteceu com a Ana. Ela foi envolvida por paz, mesmo quando a resposta ainda não tinha chegado. Mesmo quando ela ainda não estava grávida. A amargura foi embora. A alegria voltou para o rosto dela. O semblante dela mudou. Porque é isso que a paz de Deus faz com a gente. Independente se a resposta do Senhor chegou ou não. Corações curados sabem entregar com confiança. Naquele pranto, naquela conversa com Deus ali, a Bíblia não relata o que Ana falou. Mas ela entregou. Ela estava sendo curada. Ela entregou. Com confiança. Porque ela sabia para quem que ela estava pedindo. E não com a confiança de quem ia receber. Com a confiança naquele que podia cuidar dela e sustentá-la, caso a resposta fosse não. E ela louvou ao Senhor. Lá no capítulo 2, no verso 21, visitou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos, e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. 6 filhos. Deus deu a Ana 6 filhos. Ela pediu 1. E ela devolveu para o Senhor. E recebeu outros 5. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Ele é poderoso para fazer o infinitamente mais. Confia, descansa, solta, entrega, se renda, se volte para o Senhor. Para que Ele possa te restaurar completamente, para que Ele possa mudar o seu semblante novamente, para que a história da sua casa seja mudada pela transformação em você. Às vezes Deus não mudou o cenário da sua casa, da sua família, lá do seu trabalho, porque Ele primeiro precisa transformar você. E se você é a Penina, Ele quer te resgatar também. Ele quer te tirar desse lugar de ser opressora.
Normalmente os opressores têm algum problema também de autoestima, tem alguma pereba na alma. E o Senhor vai estar sempre com o braço de misericórdia estendido, sempre nos dando uma segunda chance, para Anas e para Peninas. Ele é amor, Ele é compaixão, graça. E graça não é por mérito. O amor de Deus alcança a Ana, mas também alcança a Penina. Então, se você nessa noite se descobriu como uma penina na vida de alguém, peça ao Senhor perdão. E fala: ô Senhor, eu tenho oprimido. Gente, quantas vezes na internet nós somos atacadas? Uma vez uma pessoa escreveu assim no meu perfil: quem é você para pregar o Evangelho? Você não consegue nem convencer sua filha? E quem disse que eu posso convencer alguém? Essa obra não é minha, é do Espírito. É Ele quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Mas, embora eu saiba disso, doeu. Dói ouvir isso. Dói ouvir coisas do tipo: por que será que Deus não responde a sua oração, hein? Deve ter pecado aí. Nossa, você engordou, está toda inchada. Nossa, você emagreceu, está doente? E todos esses comentários são de outras mulheres. Nós nascemos para dar vida com o ventre e com a boca. Ensinar. Deus deu mais palavras para a mulher, para ela educar, para ela ensinar, para ela orientar, para ela consolar, para ela aconselhar, não para ela destruir, matar, arrancar, humilhar. Que em nome de Jesus, minha linda, se você está sendo uma penina, se você está ferida com alguém e você usa às vezes a sua posição para humilhar alguém, se você trata o pastor da igreja de um jeito e o zelador de outro, você está sendo uma penina. Você humilha pessoas, você faz as pessoas se sentirem invisíveis. É tempo de corrigirmos a rota. Porque o Senhor quer bradar na nossa vida, gente. O Senhor quer levantar leoas como o leão da tribo de Judá. De fato, mulheres sábias. É tão interessante que uma característica da leoa é que ela caça. Ela é que traz a comida para o bando. Que você procure o Senhor com todas as suas forças, até encontrá-lo. Caça Deus e traz o alimento para a sua casa. Traz o alimento para os seus filhos, traz o alimento para os seus netos, traz o alimento para o seu marido, não como quem governa, como quem serve. Que a gente ocupe a nossa posição, meninas. E nós fomos chamadas para servir, não para mandar. Feche os seus olhos. Ó Senhor, queremos deixar aos seus pés nossas dores. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade.
momento, nós não podemos fazer isso sem orarmos de uma maneira específica. Você veio aqui e você se identificou ou com Ana ou com Penina. Às vezes você se identificou como alguém que estava oprimindo, debochando, ferindo o outro. Às vezes você se identificou com alguém ferido, estéril, profundamente triste. E o Senhor tem cura para qualquer uma das duas opções. Eu não quero saber quem é você, mas se você se identificou e hoje você precisa deixar no altar de Deus a sua dor ou a sua dureza, eu queria que só você que quer fazer essa oração de entrega hoje, quer soltar, só você ficasse de pé, e eu gostaria de orar junto com você. Aleluia, glória a Deus, aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor. Como é bom. Você que está de pé, erga seus braços e repita comigo essa oração. Senhor Deus, eu quero deixar aos teus pés o meu fardo. O Senhor conhece a minha necessidade. E eu quero deixar aos seus pés minha dor e minha dureza. Me desembaraça, Senhor, a fim de que eu caminhe na sua presença, desfrutando da minha filiação, vivendo tudo que o Senhor tem para eu viver, e sendo uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, onde eu estiver, na minha casa, pelas ruas, no meu trabalho, por onde eu andar, que a presença do Senhor seja derramada através da minha vida. Me leva para o lugar da oração, Senhor, como o Senhor fez com Ana. Que o nosso relacionamento seja estreitado e que eu desfrute plenamente da sua paternidade. O Senhor é o leão da tribo de Judá, Jesus. Aleluia. Forja isso em mim, em nome de Jesus. Amém. Senhor, o Senhor escutou as orações, o Senhor conhece os corações, o Senhor sabe as necessidades. E eu ministro a tua bênção na vida de cada uma das minhas irmãs. Tomo posse dessa bênção também na minha própria vida. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor, mas quantas vezes nós agimos de maneira consciente? Nos perdoe. Recolhe, Senhor, os nossos sacos de lixo emocionais. Leva embora, Senhor. Nós entregamos, nós soltamos, Senhor, tudo aquilo que tem causado medo, vergonha, miséria. Nós soltamos, Senhor, a amargura, o ressentimento, a falta de perdão. Nós soltamos, Senhor, a dureza, a necessidade de humilhar os outros. Nós soltamos nas suas mãos o orgulho. Nós soltamos, isso não nos pertence mais. Que o Senhor coloque sobre nós o teu fardo, porque ele é leve e é suave. Ensina-nos a ser, Senhor, mansas e humildes de coração, para que a gente finalmente encontre descanso para as nossas almas, como Ana encontrou. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.